Oi, pessoal, todo mundo no pedaço aí? Tudo jóia? Tem 3 dias sem aula agora, né? Eu acho que a gente ganhou um tempinho aí. Eu vou aproveitar e pedir para você, professor. Sim? Não vou pedir para você dar uma ajuda pro pessoal aí em relação a TDM parte do Romeu, que vai ter um exercício para entregar aí. Hoje o pessoal tá perdido. E o Romeu acho que não vai dar aula, não. Tá, mas ele tá dando aula para vocês? Como é que tá o esquema? Então, ele tá dando teoria só, mas ele não tá presencialmente explicando nada. Como assim tá na teoria só? Como assim? Como é que ele tá fazendo? Ele envia os arquivos pra gente, de exercício que é para fazer, manda as apostilas dele. Tá. Mas o pessoal tá um pouco perdido ainda. Teve pouca aula, né? Infelizmente foi muito pouco, né? É. Tá, mas vamos começar primeiro pela nossa parte, né? Não, não, tranquilo. Tá, acho que é melhor, porque... Na verdade, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão com um e-mail da sala inteira ou não? Um único e-mail ou não? A gente tem uma lista de e-mails aí. O professor envia e-mail pra gente, e todo mundo recebe. Tá. Você consegue passar essa lista para mim? Claro. Tá, porque eu não tenho acesso no sistema da escola aos e-mails de vocês, porque como é laboratório, eu não tenho esse acesso. E eu acabei não pedindo para o Romeu compartilhar, então eu preciso dos e-mails para mandar aquilo que eu vou passar para vocês, eu vou conversar com vocês agora, tá? Fechou Depois, se então. você puder mandar no meu e-mail do Cotuca, nori@unicamp.br, tá? Ok. Então, daí eu vou mandar por e-mail os arquivos que eu vou conversar com vocês. Fechou. Tá bom? Pode ir mandando brasa, professor. Posso. Se tiver pra Então, chegar, eles vão chegando aí. tá, então se eu entendi bem seu pedido, foi uma ajuda para montar aí, projetar e planejar aí o relógio digital, certo? É isso mesmo. Tá. Eu já tinha pensado em fazer isso, do que você falou, eu estava mais ou menos metade do trabalho, e então eu tenho aí um material que eu fiz para vocês, detalhando assim uma parte aí das partes de flip-flops, aí indo para computador, relógio, o que vocês vão conseguir entender e o que eu pensei foi o seguinte: ao invés hoje o que eu fiz, eu pensei em passar isso para vocês. Aí vocês marcam um outro horário, pode ser até durante a semana, à noite, no feriado, se for o caso, se for melhor para vocês, ou depois do feriado. A gente marca uma outra reunião para tirar as dúvidas que o pessoal tiver. Mas eu queria que vocês lessem, porque eu tentei fazer bem passo a passo. E aí, para vocês entenderem, analisarem o que eu fiz, e daí vocês, lá no final, vocês já vão ter o projeto do relógio praticamente pronto. Tá? Pode ser Ok. assim? Pode ser? Pode. Tá. Eu vou. Só um segundinho, então. Vocês estão conseguindo estão vendo uma tela ou não? Então sim. Bom, eu tô, Tá. né? Tá. Então, ó. Aí, vocês veem que eu falo do relógio digital. Aí você percebe lá em cima, tá lá P1, página 1, tá? São 12 páginas que eu fiz desse jeito, assim, bem desenhado, para o pessoal entender aí uma sequência de raciocínio para chegar lá no final, lá no relógio, tá? Então, página 1, todo mundo dá um visualizado, não precisa ler, é só mais para vocês saberem que apareceu aí, tudo bem? Ok. Posso passar para o 2? Sim? Pode.
Tá vendo 2? Eu peguei as formas de ondas, mostrando para vocês e fazendo comentários. Então, aí está a página 2. Daí eu vou lá para a página 3. Continuando, tá? E aí vai, tá? Assim por diante. Aí eu já estou mostrando aqui já um contador módulo 10 para fazer a contagem aí dos pulsos, explicando como é. Daí eu vou para a página 5, mostrando por formas de onda tudo o que acontece. Então aqui, por isso que eu queria que vocês analisassem primeiro, olhassem, lessem, ver se vocês conseguem entender. Se tiver dúvida, daí no dia que vocês quiserem, como eu disse, a partir de segunda-feira, pode ser à noite eu posso atender vocês, não tem problema, é só marcar como vocês marcaram dessa vez, tá bom? Daí, continuando, página 6, fazendo uma análise, estou explicando qual que é a questão da sequência. Daí eu vou para o diagrama em blocos do relógio. Como é que o relógio deve ser, mostrando em blocos, tá? E aí o que eu estou colocando aqui, antes que alguém pergunte, aqui eu estou colocando displays como opcional e decodificadores como opcional. Aqui é o seguinte, aqui está binário, saída do contador. Tá. Aí isso daqui tem que aparecer o número decimal aqui no display. Então esse decodificador transforma essa informação binária em informação decimal, tá? Qual que é o problema? Todos os anos aqui, o pessoal vai comprar esse decodificador, como é coisa antiga, e dependendo da época, é muito caro, principalmente agora esse ano que, com essa questão de importação deve estar complicado, eu acho difícil vocês encontrarem isso, e se encontrar é caro, o display também é caro. Então, o que eu propus? Para cada uma dessas saídas, A, B, C, D aqui, vocês estão vendo o meu mouse, né? Sim. Tá. Vocês estão vendo aqui, aqui nessa saída, a gente coloca um circuito assim, ó, com LED. Então, cada uma dessas saídas ficaria com LED. Então, a contagem seria binária. Fica engraçado, mas eu tenho um relógio assim, então não tem display, eu leio a hora em binário. Tá? Então, é um jeito barato de fazer. Ok? Mas dê uma curtida nisso, depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Bom, daí a gente vai para a página 8. Aí eu mostro como é que é a sequência. Lá tem um diagrama em blocos. Aqui eu coloco primeiro o bloco. Como é que eu faço o pulso de 1 Hz? O máximo o circuito para a gente poder fazer um negócio assim, bem tranquilo, sem precisar falar, você não sei o que é oscilador, não sei o que, etc. Normalmente a gente faz isso com monitoria, monitor ajudando vocês, porque é um assunto que vocês vão estudar no ano que vem. Então não adianta querer forçar a barra agora. Então isso aqui é um jeito de gerar os pulsos manuais, conforme vai estar escrito aqui. Aí aparece o primeiro módulo de contagem, aqui usando 7490, que é o CI mais comum aí para ser usado no relógio digital. Então você percebe que cada um daqueles blocos anteriores, então deixa eu só voltar aqui. Só para complementar aí, o Romeu ainda não deu let nem flip-flop. É por isso mesmo que eu estou querendo adiantar aqui para vocês entenderem. Ao ler aqui, eu imagino que vocês vão entender o que está escrito aqui e entender a função dos componentes. Então, dá uma olhada aqui. Aqui tem um contador de unidade de segundo, contador de dezena de segundo, contador de unidade de minutos, dezena de minutos, unidade de hora, dezena de hora, tá? Então, eu estou passando, ó, aqui eu falei dos pulsos, aí eu falo do contador unidade de segundo. Então, é isso que eu estava falando aqui, ó. É isso que eu estou falando aqui, ó. Esse é um contador unidade de segundos. Então, como ele é composto, tá? Óbvio que para vocês entenderem isso aqui, vocês têm que ter o datasheet do 7490, tá? Então, dentro do datasheet, vocês vão entender por que eu fiz as ligações desses pinos. E aí é que eu faço uma observação aqui para servir para a sequência aqui, para entender a sequência do diagrama em blocos. Bom, e assim vai. Daí eu mostro para vocês
como é que fica a contagem aí do módulo de dezena de segundos. Eu mostro que tem que contar de 0 a 5. Por que de 0 a 5? Eu tenho um desenho aqui para vocês, tá? E aí eu mostro como fica o circuito aqui, ó, tá? Como a inibição usando 7400 para fazer o módulo 6. E assim vai, tá? Daí eu pego aqui no slide 10. O que eu tenho aqui? Estou ilustrando a parte de ajuste, né? O que acontece? A parte de hora, você, se for fazer o ajuste, a parte de hora só muda a cada hora, né? O display vai subir de hora em hora. E não dá para esperar a hora para você fazer o ajuste, então tem que apressar esse ajuste. Para apressar esse ajuste, você pode usar um pulso de 1 Hz, tá? Então aqui está mostrando um circuito capaz de fazer isso, tá? Você analisando aqui com calma, olhando a tabela verdade dele, você vai entender como ele funciona. Qual que é o problema aqui? Ele usa o 7408, que é a porta end, usa o 7432, que é a porta hora, e usa o 04, que é a porta inversora. Então, estou usando 3 CIs aqui. Daí, o que eu faço? Eu pego, mostro para vocês. Que cada uma daquelas portas pode ser substituída, por exemplo, a porta inversora pode ser substituída por isso. Aqui só teve um problema que aqui é um A aqui no final, cortou, eu não consegui arrumar, tá? Mas a equação final está aqui. Eu mostro que uma AND é uma NAND invertida. Mostro que uma OR é uma AND com as entradas invertidas. Então, voltando ao circuito, né, anterior, aqui de ajuste, eu chego à conclusão de que posso chegar nisso aqui, ó. Aquele circuito passa a ser esse daqui, ou seja, como tem duas inversões, uma seguida da outra, eu cancelei uma com a outra aqui, tá? Ao cancelar uma com outra, eu tenho essa, que é essa porta é essa daqui é essa daqui, e essa daqui é essa aqui, ou seja, essas duas morreram. Com isso, um 67400 tem 4 portas, e justamente o que eu preciso, 1, 2, 3, 4 portas. Então, daqueles 3 6 que eu precisava usar, agora eu uso só um, tá? É um jeito que a gente chama de otimização, tá bom? Bom, aí o que vai acontecer? Voltando ainda a essa figura, desculpa, errei. O que aconteceu? Eu falei de como gerar esse pulso, falei desse, falei desse, falei desse. Só que o que eu estou dizendo para vocês é que essa unidade de segundo vai ser igual à unidade de minutos. O contador de dezena de segundos vai ser igual de minutos. Porque é a mesma coisa, eu tenho até 59 minutos, daí vira hora, né? Então, esse é igual a esse daqui é igual a esse. Aí tem um ajuste, mas o ajuste é igual a esse. Só que esse aqui ajusta a hora, tá? Como é que ele ajusta? Eu faço o sinal de 1 Hz, vocês estão vendo, né? Ele vem aqui, o que essa chave faz? Ou deixa passar um pulso por minuto, ou deixa passar um pulso por segundo. Se fizer um pulso por segundo, esse contador vai mudar cada segundo. Só para a gente ajustar, até chegar no número que eu quero. A hora que eu voltar no número que eu quiser, eu saio do modo ajuste e fica um pulso por minuto. Daí o relógio fica sendo um contador aqui de minutos. Aqui vai contar minutos. Tudo bem? Alguma dúvida tem? Para mim tá tranquilo. Então tá bom. Aí, aqui também vai ter um pulso a cada hora. E aí, de novo, se eu quiser fazer o ajuste, esse sinal de 1 Hz vem aqui e eu posso selecionar 1 Hz passando ou selecionar um pulso por hora. Tá? Como é que eu ajusto? Uma chave externa que faz isso. E aí vai para a unidade de hora, que é igual a essa daqui, e a dezena de hora que vai modificar um pouquinho, mas eu deixei para vocês pensarem um pouco. Por isso que eu deixei assim, ó. Eu coloquei aqui nesse aqui, eu escrevi aqui, ó. Para os demais blocos, tente aplicar o mesmo raciocínio. Em futuro breve, retornaremos se necessário. Próxima semana, tá? Tentem prosseguir. Então, vocês dão uma estudada, vejam se vocês entenderam. Daí, no próximo encontro, posso tirar as dúvidas e, eventualmente, mostrar para vocês como é que ficaria o resto do circuito, tá? Como tem bastante coisa aí, tem bastante coisa para analisar, pensar, eu
assim que terminar aqui, eu passaria para vocês, via o e-mail que vocês passarem, né? Passo o e-mail, eu retorno para vocês com esses arquivos. Aí vocês vão dar uma estudada, e aí vocês marcam o papo se, lógico, se vocês tiverem alguma dúvida. O que vocês acham? Pra mim tá ok. Só que eu vou falar pro pessoal aí falar as dúvidas que tem, senão vai ficar foda. Tá todo mundo mudo. Então. Ô, povo, vamos falar aí. Estão entendendo? Estão com dúvida? Opa, Nori, por mim ok também. Tá bom, Meu fone é um dos legal. melhores. Mas também tá tudo certo sobre mim. Pra falar a verdade, Noia, eu tenho uma pergunta. O relógio, tipo, aumentou mais o prazo de entrega ou como é que vai ser pra entregar o relógio agora? Cara, só Deus sabe, né? Isso é verdade, porque eu tava montando aqui e os cabos acabou. E eu fiquei, como é que eu vou fazer agora? Tá. Mas assim, compra de cabo acho que até você consegue. As lojas estão abrindo assim, atendendo um a um, mas estão conseguindo. O problema é componente que não tem no país, que não tem na loja, aí para você conseguir, aí demora. Né? Mas acho que... Aí é um problema. Não. Acho que o que tá faltando é só cabo. Porque os LED tem até sobrando, se alguém precisar. Tá. Não, ótimo. Eu acho que isso já é um bom caminho. Então, vocês percebem que aqui, agora vocês conseguem entender por que ao passar pelo relógio, boa parte da parte digital, vocês têm uma boa ideia, né? Por isso que a parte digital, depois isso aqui é só programação, né? Transformar isso, fazer coisas desse tipo através de microprocessadores ou outros circuitos integrados, que a gente chama de circuitos integrados programáveis, né? Mas então dá uma boa ideia. Então eu tentei fazer um negócio assim bem detalhado, por isso que deu um pouco de trabalho. Espero que ajude, tá? E como vocês falaram aí, o pessoal tem que tirar as dúvidas, porque senão a coisa fica complicada. Não posso adivinhar o que está difícil aí para vocês. Tá? Eu sei que se fosse presencial é muito mais fácil, mas infelizmente não está sendo. Então, quando vai ser? Só para vocês terem uma ideia, dia 1º, acho que de junho, 1º de junho, a gente vai ter uma primeira reunião de plano de retorno do colégio. Tá? Não estou falando que 1º de junho vai voltar, e nem sabemos qual é a data. Mas quando voltar, como é que a gente vai voltar? Porque não dá para voltar 100%. Né? Em geral não dá, porque a gente sabe que do jeito que está o pico aí, as pessoas do grupo de risco, o que é grupo de risco? O pessoal acima de 60 anos, 60 anos, o pessoal que vive com pessoas com mais 60 anos, das grávidas, com filhos com menos de 1 ano. Então tem uma série de situações aí que vai ser meio complicado para votar. Então vai estar sendo discutido de uma maneira ampla, não só o colégio, mas também com a Unicamp, né, e com a comunidade. E segunda-feira, dia 1º de junho, vai ser a primeira reunião. Aí a gente passa a ter um pouquinho mais de ideia de como é que a gente vai votar. Mas assim, o que a gente pode fazer? Vamos supor que, de repente, tem que fechar o semestre, né? Não é nem bimestre mais, fechar o semestre, e tenha que atribuir notas, por exemplo. Então, a minha proposta é o seguinte: se isso acontecer, eu vou falar com vocês. De repente, se não puder voltar presencialmente, a gente vocês fazem um filme, me mostram, um meeting desse, vocês me mostram o que vocês estão fazendo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que jeito tem, tá? Mas, por enquanto, vamos trabalhar como se a gente fosse voltar presencialmente e vocês forem me mostrar o que vocês fizeram para poder conversar com vocês, para ver quanto vocês conseguiram absorver, quais foram as dúvidas, tá? Não, beleza, professor. O senhor manda esse material pra gente, aí vai gerar mais dúvida, aí a gente tira. Ótimo, eu acho que é para gerar dúvida mesmo, né? Morou. Apesar de tentar ser passo a passo, acho que tem dúvidas que podem aí acontecer. Porque eu lembro que o senhor passou um e-mail pra gente lá pra estudar os flip-flops lá e tal. JK lá. Isso. Então, o que vocês vão precisar ter aí? O 7474, que é o flip-flop D, o 7476, que é o JK, os contadores, 7490 basicamente,
com esses 3 CIs, com esses manuais aí, vocês ao olharem aqui, eu acho que vocês vão matar toda a charada. Fechou, professor. Obrigado. Tá bom? Mais alguém? Acho que só. Eu, professor. Fale. Pra mim, eu tô de acordo também. Então, Nesse mesmo estilão. então tá Nosso bom. material, a gente estuda, dúvida e tira com o senhor. Tá bom. Se não tiver dúvida, você já me mostra o relógio. Ó, aqui funcionando. Pode deixar. Mais alguém? Nori, aproveitar aqui. Hum. Eu já mandei um e-mail para você sobre cristal oscilador. Só que o que eu queria era uma teoria mesmo, uma coisa profunda. Não assim, simplesmente pausar. Porque pausar dá tranquilo, eu acho. Tá. Por isso que eu escrevi, não sei se você vai ver na hora que eu escrevi aí do clock, eu disse para vocês que eu não estava me importando com a parte de geração de clock, tá? E o cristal piezoelétrico, que é o cristal que é usado aí, ele é um dos candidatos mais estáveis para gerar pulsos de clock, tá? Pulsos de clock que servem aí para dar cadência de funcionamento aí, nesse caso nosso, do relógio. Então, vou te dizer o seguinte, se você quiser saber estudar por conta própria cristais, a melhor forma é você entrar na internet, digitar cristais e fuçar tudo quanto é artigo que tem aí. Você vai ver artigo de fabricante, que é o melhor, normalmente o de fabricante é melhor, e tem apostilas, tem livros, tem alguns filmezinhos aí na internet, tá cheio, tá? É melhor que eu tentar te explicar. Qual que é o problema? Que eu não sei quanto você conhece. Para você entender realmente, profundamente, você tem que conhecer um negócio que a gente chama de realimentação positiva, tá? E essa ideia de realimentação positiva, eu acho que a gente só tem um conhecimento bem sólido depois que estudar amplificadores, e vocês não estudaram amplificadores ainda, tá? Inclusive a parte do oscilador cristal, a ideia é que ano que vem, na matéria de sistemas de telecomunicações, a gente estude, tá? Então, é um negócio bem avançado, exige alguns conceitos que não são tão simples de te passar. Agora, se você quiser, assim, resumo básico, né, do que é um cristal piezoelétrico. Esse cristal, na realidade, o que é? Na realidade, feito do grãozinho de areia aí da praia, tá? Cristal de quartzo. Aí o pessoal descobriu que esse cristal, conforme você corta, depende do jeito que você cortar, ele pode gerar eletricidade, ou a partir da eletricidade, ele pode ter uma vibração mecânica muito estável, contanto que a temperatura esteja constante, tá? E também é usado para essa questão de gerar sinal. Sabe o disco de vinil? Quem conhece o disco de vinil sabe que tem uma agulhinha. Essa agulhinha anda sobre os sulcos do disco de vinil. Conforme ele anda, ele vai mexendo. Conforme ele faz isso, ele muda a pressão. Essa pressão é aplicada num cristal. E esse cristal gera um sinal elétrico. E amplifica. Esse sinal dá o som da música que a gente ouve. Então, tem várias aplicações. Então, o dispositivo em si é bem simples. A oscilação já precisa desse conceito de realimentação positiva. O que é? É um amplificador de altíssimo ganho e o sinal que volta, ele tem que voltar na mesma amplitude do sinal de entrada, senão ele não funciona, tá? E isso é difícil explicar para vocês agora, sem um conceito de amplificador e de malha aberta. Desculpa, de malha fechada. Não, perfeito. Eu vou dar uma procurada, que era mais ou menos isso que eu queria mesmo. Tá. O cristal em si, assim, a literatura e circuitos que funcionem com ele são, assim, tem vários aí na internet, tá? Mas aí, lendo aí, vocês vão ver que eu falei para vocês, não se preocuparem com essa parte dos osciladores, eu já falei para algumas pessoas, pega aí, tem uma mania do pessoal pegar o 555, que é um CI mais barato que tem para gerar clock aí para o relógio, tá? E só que o pessoal calcula os componentes para oscilar em 1 Hz. Quem for ler o manual do 555, ele fala que não é para frequência tão baixa. Então, o que a gente faz? Dá para usar? Dá.
o que a gente faz? Faz ele oscilar em frequência bem mais alta, não em 1 Hz, não é um pulso por segundo. A gente faz assim um pulso a cada milésimo de segundo, por exemplo, ou seja, 1 kHz. Daí a gente usa alguns 6, o próprio 7490 no módulo divisor. Aí a gente faz a divisão de frequência por 1000 dividido por 1000 dá 1, que é o que eu preciso. Mas aí você tem um sinal super estável, tá? Mas isso não é o tom aí do relógio, como eu disse para vocês. O relógio, se você fizer na mão, fizer a coisa virar na mão, tá bom demais. Tá bom? É isso que a gente precisa, porque o que interessa é o conceito de flip-flop, circuitos lógicos sequenciais e a interligação deles. Por quê? Com essa questão dos flip-flops, mais as portas lógicas que a gente já tinha falado, vocês já sabem de todos os componentes que tem nessa parte digital. Daí para frente é a aplicação. Tá? Aplicação e software, né? Tudo bem? Tranquilo. Mais alguma pergunta? Professor, Sim. aí a gente, no caso, a gente combina com você certinho para poder marcar a próxima aula, igual você estava falando, né? Vocês combinam assim, o que vocês fizeram aí, marcaram, me deram um horário e o link, tá bom demais. Aí eu espero vocês. Positivo, porque tá fazendo falta as aulas suas. Beleza. Então, na verdade, assim, como é lá de laboratório, não tem como dar laboratório, o que eu pedi para vocês era justamente ver a parte mais prática. Qual que é a parte mais prática? É olhar os manuais de fabricantes e fuçar. E tendo dúvidas, não sei se vocês viram no e-mail, deixei o telefone para vocês falarem comigo, certo? Certo, Então, professor. aí, agora, tendo dúvida se o pessoal quiser fazer em mutirão com todo mundo, marca a reunião assim, tá bom? Tem gente me mandando dúvidas individualmente, beleza, mas se for uma dúvida da sala, como esse aqui do relógio, como eu já ia passar isso para vocês, então assim, eu acho que vocês vão gostar do material. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Certo. Opa. Show. Então tá bom. E agora, se puder ajudar a gente aí em TDM1 no laboratório, no caso aí o pessoal vai tirar dúvida. Vamos ver se eu consigo tirar daqui, né? Porque assim, tem algumas coisas que tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes o Romeu adota umas... Bom, vamos ver a pergunta primeiro, depois eu explico, é mais fácil. Quais são? Aí é com vocês aí. Tô tranquilo. Eu tô fazendo agora, terminando. Mas tá todo mundo conseguindo fazer aí? Sim, fiz de boa. Gente, vamos responder e aproveitar que o Nori tá aí. Quem tiver... Quando é que é essa entrega? Lá. É hoje. É hoje. É hoje. Tá. Eu ajudei Exatamente. alguns aí já, mas o pessoal tá acanhado. Achei tranquilo, mano. Só dois que tá Não, tá bom, difícil. eu acho que eu não vejo problema. Veja Bom, aqui, tranquilo não, né? veja o seguinte, vamos lá para o lado bom da história. Nós estamos num período em que os professores estão passando esse material, mas ainda não são as provas, não são as notas, né? Tá? Então, o fato de ter dúvida é bom para voltar para o professor com dúvida para que eles consigam explorar isso para vocês. Eu acho que isso é importante. Certo? Certo. Porque assim, se fosse uma prova que isso daí valesse nota e não tivesse volta, mas não, no momento são trabalhos que estão sendo passados, não tiver dúvida, vocês devem colocar essas dúvidas. Eu acho que é bom porque até para o professor é bom saber disso, né? Saber das dificuldades. Vocês que chegaram agora, o Nori vai ajudar naquela atividade do Romeu. Quem tiver dúvida pode perguntar aí. Ó, professor, eu só não tenho dúvida, porque o José me ajudou já, tirou umas mini dúvidas que eu tinha, então eu já consegui concluir. Mas Tá. é só por isso. Então tá bom. Não, mas por isso que eu falo, se conseguiu, igual a pesquisa que eu falei para vocês, os circuitos lá. Eu pedi para vocês pesquisarem, vocês viram em inglês, tá? Eu acho que tem gente que venceu a barreira do inglês lá para tentar entender. Tabela verdade, coisa do tipo, quem fuçou deve ter apanhado um pouco,
né? E aí fala, pô, mas será que na vida prática é assim? Ué, se aparecer um processador novo, eu tenho que ir lá estudar e tenho que me virar com ele, porque não vai ter ninguém me explicando isso, né? Então, eu acho que esse afastamento é ruim para um lado, mas é bom para estimular o pessoal a pegar as boas coisas da internet, né? E aproveitar o Meet aqui com o Nori. Vocês têm meu telefone aí, certo? Tranquilo. Eu acho que eu passei no e-mail, mas eu passo de novo no e-mail para dando esse material aqui. Eu já bom? envio para você daqui a pouco. Tá, então você me envia, eu passo, se alguém tiver alguma dúvida, né? Se quiser ligar mais tarde, também estou por aqui. Naquele telefone eu atento. Beleza. Tá bom? O professor tá indo, gente. Aproveita. Professor, tem uma dúvida. Aqui no mapa de Carnot, depois que faz uma quadra, eu posso fazer uma dupla com por exemplo, um caso que eu já circulei na quadra? Entendeu? Tipo assim, eu posso pegar um do outro, ou se eu já fiz a Não, quadra, pode fazer. já isola. Pode fazer. O ideal é você não juntar, né? Fazer coisas separadas. Mas se você estiver sozinho e você fizer a dupla, simplifica um pouco, pode fazer, não tem problema. Porque, por exemplo, aqui, imagina assim, eu tenho 6 bloquinhos, né, um do lado do outro, sabe? Os 6 uns, né? Sim. 3, uma fileira de 3, uma coluna com 3 e outra com 3. Daí eu faria uma quadra com esses 4 primeiros e faria outra quadra com os 4 de baixo, só que esses 2 do meio seria repetido, entendeu? Será que pode fazer isso? Pode. A melhor forma de você provar isso, sabe como que é? Você fez, deu a equação. Aí você verifica se com aquelas entradas, as saídas são todas iguais, como está na tabela. É só isso. Ah, tá. Entendeu? Eu comprovo pela tabela verdade que eu já tinha feito. Isso. Quando você faz isso, o que acontece? Quando você aproveita, você elimina uma variável, tá? Quando você faz, em vez de fazer 4 e 2, fizer 4 e 4, você elimina uma variável, tá? Mas às vezes você pode ter errado nessa variável. Então o que você faz? Pega aquela equação resultante, pega aquelas combinações e vê se dá o mesmo resultado. Se der o mesmo resultado, tá ok. Você tem uma equação simplificada com uma variável menos. Tá bom? Tá, entendi. Ô, Nuri, vou aproveitar aqui e perguntar. Que situações que seria melhor utilizar as equações booleanas ao invés do mapa de Carnot? Não entendi a pergunta. Você pode usar tanto o mapa de Carnot quanto partir direto para as equações booleanas. Sim. Em que situação que as equações booleanas seria mais vantajoso? Não, na verdade, o mapa de Carnot vai chegar à equação booleana, porém simplificada, tá? Pelas equações booleanas, também você conseguiria simplificar, só que dá muito mais trabalho, porque qual que é o problema? Você pega uma equação grande, você começa a tentar simplificar aquilo, a chance de você errar uma letra ou errar uma barra, esquecer de uma barra, por exemplo, é grande. Lá no final você pode chegar numa equação que não funcione, porque você esqueceu alguma coisa. No mapa de Carnot, a vantagem é que é um método gráfico, ou seja, você consegue simplificar olhando o mapa. Entendeu? Olhar o mapa não tem erro de você... tipo assim, na hora que você tem uma variável, vamos supor que você tem 4 entradas. Se você pegar com um sozinho, você tem 4 letras, 4 variáveis. Se você juntar 2, você já vai ter 3 variáveis. Se você juntar 4, você já vai ter 2 variáveis. E aí, no final, se você for tudo junto, vai ser uma variável. Então, você vai eliminando essas variáveis, que na booleana você conseguiria fazer isso também. Só que dá um pouco mais de trabalho e mais sujeito a erro, só isso. O mapa de Carnot foi feito para simplificar equações de uma maneira gráfica, ou seja, você ter menos chance de errar, é só isso. Se você tiver destreza em fazer a simplificação por booleana, não vejo problema. Então não existe nenhuma vantagem
em fazer pelas equações booleanas. Não, ao contrário. A booleana é bonita, etc., mas a chance de você errar, e não só a questão de errar. Na booleana, o que acontece? Às vezes você tem um tipo de equação que funciona igual uma equação que funciona igual a outra, só que ela é bem diferente. Só que um é muito simplificado, o outro é não. Quer ver? Vou dar um exemplo. Acho que vai ser fácil de mostrar para vocês aqui. Só um segundo. Então, nem no caso em que tem uma saída que só uma linha, só um termo mínimo, seja igual a 1, também é mais vantajoso fazer o Carnot? Porque você visualiza fácil, essa é a vantagem. No Carnot é que você visualiza. Só isso. Entendi. Tá? Deixa eu mostrar um caso aqui, ó. Tá enxergando daqui? Tá vendo isso aqui? É A, Desculpa. EB, barrado. Melhor de baixo, esse de baixo. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo essa equação? A barrado, end B barrado, barrado tudo, certo? Ok. Isso daqui é igual a A OR B. Sim. Isso aqui é uma OR, tá vendo? Então, o que acontece? Às vezes, pode ser que alguma coisa desse tipo, você olha numa equação booleana, você não enxerga que isso pode ser isso aqui, ó. Então, tá vendo? Tudo isso daqui pode ser simplificado por isso. Uhum. Tá? Então, às vezes, você não enxerga. E nesse caso aqui é mais ou menos óbvio, mas muitas vezes na equação como geral, você não consegue enxergar isso. Entendi. Tá? Então, agora no mapa de Carnot não, vai aparecer fisicamente, contanto que você faça o mapa de Carnot certo, né? Se fizer tudo certo, você vai ver os runs vizinhos, formando o quadrado, o retângulo. Então, não tem erro, tá? Aqui você pode ter erro porque você pode não enxergar alguma mágica aqui. Só isso. Não, perfeito. Tá? Aquele McCluskey, né? É para ser usado quando em relação ao Carnot? Qual? Morgan? Não, aquele McCluskey, alguma coisa assim. Eu já esqueci o nome. Nossa, do que você está falando? Tá no livro de TDM. Não, eu sei, mas qual que é? Estou tentando entender do que você está falando. Eu queria saber quando que a gente utiliza o V de Carnot em relação ao McCluskey. Não, o Carnot... McCluskey, alguma coisa assim. Tá. Ó, na verdade, sim, para você não se confundir, é melhor trabalhar sempre com Carnot. Ok. Tá? Tem outros métodos, mas o Carnot é mais tranquilo de trabalhar. Ok. Quer dizer, não sei se é mais tranquilo, é bom trabalhar com ele do que usar outro método. O método mais conhecido é esse. Acho que você não precisa fazer muita confusão nisso, não. Perfeito. Minhas dúvidas acho que acabou por aqui, por hora. Tá. A única questão dessa pergunta que você fez, só para eu não cometer erro no que eu estou falando, mas acho que para vocês não muda nada, tá? Não muda nada, mas eu vou falar, quem conseguir captar a mensagem, fica aí como experiência. Normalmente, as equações que a gente faz é do tipo sempre AND e você tem OR, né? A AND B, OR C AND D, não é assim? Tá? Isso. Normalmente é assim. Existe um jeito de pensar que a gente chama de lógica negativa, onde a gente faz diferente. A gente, em vez de fazer assim, A AND B, OR C AND D, o pessoal faz alguma coisa assim, A OR B, AND C OR D. Entenderam a diferença? Sim, em vez de fazer OR de ANDs, faz ANDs de OR. Uhum. Tá? Então, aí, nessa condição, aí existem outros métodos, como você está falando, que podem ajudar a simplificar e entender melhor o circuito. Tá? Sim. Só que é o seguinte, por que eu falo para vocês que não precisa pensar, esquentar a cabeça? Porque, normalmente, a literatura, todos os projetos têm pensado sempre na lógica positiva e não na lógica negativa. Tá?
Mas, do ponto de vista matemático e da álgebra, né, da álgebra, a gente consegue também trabalhar desse modo invertido, tá? É possível, não está errado, mas é um outro jeito de trabalhar, não é isso? Então o Romeu não vai cobrar termos máximos. Eu tenho a impressão que não. Aí precisa ver com ele, aí não sei, aí eu não posso falar por ele. Ah, ok. Vamos Aí eu torcer não que sei. sim, que não. Oi? Não entendi? Vamos torcer que não cobre. Aí você tem que conversar com ele, porque às vezes o Romeu apaixona por um negócio e quer que você saiba, né? Aí é outra história. Tá bom. Tá certo, professor. Beleza, ninguém tem mais dúvida? Não. Ô, professor, só falar uma coisa aqui. Eu gosto tal. Eu não sei, você consegue gravar, sei lá, gravar esse vídeo para disponibilizar depois? Ou o material já é muito autoexplicativo, não vai precisar? Deu uma Não, travada então, aqui. eu só passei pelos slides, eu não expliquei nada, tá? E eu disse que eu tentei fazer um negócio bem didático, autoexplicativo. Mas ao invés de passar esse material hoje, eu pensei para o pessoal dar uma estudada e aí marcar uma outra reunião para tirar as dúvidas, se eventualmente o pessoal tiver dúvidas. Tá bom? Beleza, então. Tá? Então, é por isso que eu pedi a lista de e-mails. Assim que o pessoal passar, eu já copio isso aqui e mando para vocês. Aí vocês curtem o que eu fiz aí, para vocês darem uma olhadinha. E daí, se vocês entenderem, vocês vão ter, nesse final de semana, o relógio desenhado já. Tá bom? Beleza. É óbvio que eu estou usando um CI, tá? Ah, mas quero usar um outro CI. Dá para fazer? Lógico que dá, tá? Mas aí, obviamente, o projeto é diferente. Então, o que eu fiz? Toda a parte de contadores eu estou usando o 7490 aqui, tá? Mas você pode usar os flip-flops sozinhos, independentes. Você pode usar o 7493, por exemplo, né? Que conta 0 a 15, você faz inibições. Tem várias formas de fazer. Eu estou ilustrando com um. Se vocês entenderem esse, vão entender os demais. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso? Porque, de repente, você vai comprar o CI e você não encontra esse CI, tem um outro. Tá? Sei lá, tem o 7493. Tá bom, se for 7493, falar, professor, eu só consegui esse, não tem problema. Aí eu vou ensinar. Acho que vocês já conseguiriam fazer. Mas se não conseguirem, eu posso ensinar como transformar um 7493 no 90. Tá? Vai gastar uma porta NAND a mais, mas vai conseguir fazer isso. A única coisa que não está inclusa nesse material é o datasheet do 7474, 7476 e do 7490, tá? As portas você já conhece. Tá bom? Beleza. Tá bom, foi um prazer falar com vocês de novo. Pessoal que está mais tímido aí, pessoal, aproveitem, tá? Aproveitem porque, infelizmente, a gente tem que ficar mais longe aí agora, mas vocês percebem que agora a gente vai voltar, o mercado vai precisar de profissionais, conhecimentos, esse tipo de pessoal precisa ter técnicos aí, acho que é importante que vocês aproveitem, quem gosta disso, aproveite para crescer e conseguir aí, né, acho que novas oportunidades de emprego, tem bastante, né? Então, o pessoal está demandando aí, porque principalmente a hora que começar a voltar a economia crescer, vai precisar de gente para trabalhar. Tá? Então, a ideia é que vocês realmente cresçam, né? Aí, aproveitando aí o tempo que vocês têm. Tá? Algumas pessoas têm perguntado com relação às aulas, coisas assim. Eu, desde o início, quando começou essa discussão, como é que seriam as questões das aulas, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito importante, pessoal, entender por que a minha opção foi de deixar vocês trabalhando e tirando dúvidas em vez das aulas, né?
Porque a gente sabe, mesmo no trabalho, a gente sabe que tem pessoas que têm planos diferentes de internet. E com isso, obviamente, um tem mais facilidade, outro menos facilidade. E se você fica um esquema de aulas normais, o que que acontece? A banda do pessoal vai embora rapidinho, muita gente já tinha ligado para falar sobre isso. Por isso que esses trabalhos aí que vocês aproveitarem fazer em casa tem um lado bom, né? Que é vocês fazerem no tempo de vocês. O lado ruim é que quem tiver desmotivado vai deixando para depois e não acontece, né? Aí vai ser uma pena, né? Quem ia perguntar? Sou eu, Nori. Legal. Voltando à pergunta do José, mesmo com 5, 6 variáveis, o mapa de Carnot é melhor do que o modelo algébrico? Não, aí eu particularmente acima de 4 prefiro algébrico. Então, era essa a pergunta mais ou menos. Só para ver se estava certo aqui. Não, então, aí, só que na verdade é o seguinte, a aplicação de muitas variáveis é muito rara, né? A gente faz muito pouco isso, então dá para a gente fazer, assim, é difícil acontecer, mas se tiver, é mais fácil fazer o algébrico, porque o mapa de Carnot com camadas é muito chato de fazer, e aí sim a chance de errar é grande. No algébrico, às vezes, é mais fácil. Tá? Vocês vão ver que na prática, essa questão de muito número de variáveis é raro. Aproveitando então, e a questão das portas exclusivas? Para que tá cortando Sim. aqui. Nas portas exclusivas, seria mais vantajoso ainda o Carnot? Na verdade, precisa entender o seguinte: primeiro, a Exclusive OR, no fundo, não é uma porta, né? Ele já é um circuito. Então, obviamente, o mapa de Carnot não enxerga ele. Entendeu? Entendi. Então, o que vai acontecer? Quando você simplificar em mapa de Carnot, pode ser que depois ainda você possa usar mais, simplificar mais ainda, porque de repente tem um Exclusive OR lá embutido. Tá? Mas tem que pensar o seguinte, gente, o que acontece? A porta Exclusive OR já foi feita uma associação de várias portas, então é como se tivesse, tem um bloco que usa bastante, então o pessoal vai lá e substitui aquele bloco por um circuito, que na realidade parece uma porta, mas é um circuito. Não sei se vocês entenderam, não é uma porta pura, ele é um conjunto de portas. Eu entendi. Por isso que o mapa de Carnot não simplifica isso. A gente chama isso de implementação de circuitos. Viu que eu mostrei para vocês agora há pouco que uma porta OR, na verdade, 3 portas NAND pode ser substituída por uma OR. Tá? Sim. Vocês viram, né, que eu mostrei? Lembra? Opa! Então, vocês lembram, né? Então. Mais ou menos. Deixa eu voltar aqui. Foda. Perdi essa parte. Pergunta aí pro professor, Você é pessoal. sincero, né? Sinceridade. Eu vou mostrar, lógico, é bom. Aqui eu estou fazendo o contrário, né? Eu estava mostrando para vocês que a porta OR, essa porta OR que está aqui embaixo, ó, tá vendo essa porta OR? Ela pode ser substituída por uma NAND com as entradas invertidas, como está representado aqui, tá? E aqui está a equação, está aqui. Então, eu estou mostrando para vocês o seguinte, que hora que você faz um negócio desse tipo, de repente você enxerga que é melhor usar uma OR, que fica mais simples, certo? Uhum. Mas qual que é a diferença? Aqui eu estou transformando um circuito numa porta. É diferente, concorda? Isso aqui é uma porta, isso aqui já é um circuito, apesar de funcionar da mesma forma. É isso que eu quero dizer. Não entendi. Foi claro? Foi claro? Sim. Então tá bom. O que mais? Obrigado, senhor. Ô, Júlio, você chegou agora. Aproveita que o professor já está indo embora. Mas se você quiser tirar uma dúvida.
Tranquilo, gente? Eu acho que tá, né? A menina Bom. até saiu. Não é a última conversa. Então, aí, vocês têm um telefone, qualquer coisa, é só ligar ou marcar via WhatsApp um horário de reunião à noite. À noite é só marcar, você diz, ó, qual que é o link, daí eu entro. Tá bom? Você falou segunda-feira que vem, se o pessoal tiver dúvida, mas o senhor vai estar trabalhando? Então, à noite estou em casa, não estamos saindo, né? Que é feriado, né? Então, mas se vocês quiserem, se tiver essa dúvida, pode ser, não tem problema. Então tá. Valeu, É só professor. marcar. Porque como não vou viajar, tá aqui, conversar com vocês um pouquinho, não vejo problema nenhum. Tá, beleza. Certo? Valeu, professor. É até bom que ajuda na quarentena, né? De repente, né? Que tá foda. Não é fácil. E pelo visto a gente tem tempo ainda, hein? Então. No CPQD tem essa história do grupo de risco, né? O que é grupo de risco? Pessoas com mais de 39 anos como eu, certo? Entendeu? Para não falar 59, né? Mas mais de 39. O pessoal vai estar voltando só em setembro. Fisicamente só em setembro. Já está assim se realmente não mudar ainda o quadro. Então, o pessoal vai estar voltando por partes. Volta uma turma em junho, outra em julho, outra em agosto e a última turma em setembro. Então, você imagina, se essa curva continuar como está, essas datas podem ser mais postergadas ainda. Oi. Então, esse ano mesmo a gente não consegue voltar mais a ter aula presencial, né? Não, eu estou falando do CPQD, tá? Eu estou falando do CPQD. Do colégio, não sei se você estava aí a hora que eu falei, dia 1º de junho a gente vai ter uma reunião dos professores para começar a discutir quando voltar, como é que vai ser a volta. Que é o que eu comentei com vocês. Não dá para voltar todo mundo, né? Então pode ser que tenha um esquema de retorno do pessoal. Então como é que vai ser esse retorno? As empresas estão fazendo assim. Então o colégio também acho que vai fazer dessa forma, tá? Então o que a gente vai ter que ver é assim, como é que vai ser o primeiro semestre, como é que a gente vai fechar o primeiro semestre e como é que a gente começa o segundo. Então essa discussão a gente começa dia 1º de junho. Eu entendi, tá? entendi. Aí você acha que vai